Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, mais um estudo com vocês. Vamos ler hoje 1 Reis 14, do versículo 11 ao 20, onde vamos falar da morte do filho de Jeroboão e a morte de Jeroboão. Aleluia, Jesus da glória. Quem dos de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor tem dito. Não poderia haver uma desgraça maior do que isto para um judeu. Além disso, vemos que o profeta, Aias, falava sem rodeio. E falava sem rodeios, né? Embora estivesse falando a rainha, né? Quantos profetas da atualidade entregarão a palavra do Senhor sem adicionar nem tirar algo dela? Certamente não muitos, né? E tu levanta-te e vai para a tua casa, e ao entrar os teus pés na cidade, o menino morrerá. A palavra traduzida como menino, como foi empregada aqui, no hebraico, refere-se a alguém que poderia estar tanto nos últimos anos da adolescência, como nos primeiros anos de vida. Há poucos homens com os quais Deus tratou como tratou com Jeroboão. Se a morte de um filho ou de uma filha não tem efeito sobre os pais no que tange ao seu relacionamento com Deus, então há muito pouco que Deus possa fazer. E tudo que Israel o pranteará e o enterrará, porque só este dos dois de Jeroboão enterrará em sepultura, porquanto se achou nele uma coisa boa para com o Senhor Deus de Israel na casa de Jeroboão. Evidentemente, Abiás tinha em si alguma qualidade de Deus que o tornavam estimado por todo Israel. Assim Deus tomará para si o varão jovem, o filho de Jeroboão, como uma flor que seria arrancada de um depósito de lixo. Olha como Deus via aquele povo, né? Aleluia, Jesus. E o Senhor, no entanto, levantará para si um rei sobre Israel, o qual destruirá a casa de Jeroboão neste dia. O que digo eu, há de ser agora. Embora isso tivesse começado neste momento, transcorreriam os 20 anos até que Baasa destruísse toda a descendência de Jeroboão. Esta profecia de maneira nenhuma significa que Baasa seria piedoso. De fato, ele era mau. O que é demonstrado é que Deus governa sobre os assuntos dos homens, levando um e derrubando o outro. E o Senhor sacudirá Israel, de modo que a cana é agitada nas águas. E ele arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais e os espalhará para o outro lado do rio, porquanto tem feito os seus ídolos, indignando o Senhor. Para o outro lado, refere-se ao rio Eufrates. Quando os de Israel fossem levados cativo pelos sírios. Isso aconteceu em 250 anos depois que esta profecia foi entregue.
Olha, demorou 250 anos, né? Para se confirmar a profecia. E ele entregará Israel pelo pecado de Jeroboão, o qual pecou e tem feito pecar Israel. O próprio fato de que Jeroboão enviou a sua esposa até o profeta, aliás, mostra que o Senhor estava tratando com ele. Então, por que não se arrependeu logo? Como veremos, a profecia que ele foi entregue por sua esposa, a qual tinha sido dada a ele pelo profeta, mesmo com a morte de seu filho, não teve efeito sobre ele. Jeroboão continuou em seus mesmos maus caminhos e não se arrependeu. É notável a obstinação do coração humano. Quando se trata de Deus, os homens não se arrependem rápido, nem facilmente. Então, a mulher de Jeroboão, levantando-se, foi e veio a Tisa. Entrando ela pela soleira da casa, o menino morreu. Exatamente como o profeta disse que aconteceria. E o enterraram e o pranteou todo Israel, conforme a palavra do Senhor, que ele tinha falado pelo ministério de seu servo, Aias, o profeta. Se alguém ignorar a palavra do Senhor, o resultado final não será alegre. Eita Deus da glória! Quanto aos outros feitos de Jeroboão, as guerras que fez e como reinou, e tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E o tempo que reinou Jeroboão foram 22 anos, e tendo dormido com seus pais, reinou em seu lugar Nadab, seu filho. As façanhas deste longo reinado, não há nenhuma menção nas graças escrituras, nas sagradas escrituras. O historiador se retém exclusivamente no pecado, pois as consequências disso foram de muito mais importância. Aleluia, Jesus da glória. Aleluia. A palavra aqui, ela é bem clara. Que nem com a morte do filho, houve mudança naquele homem. Muito pelo contrário, piorou. Ele não cedeu a Deus. E por isso, houve consequências, né? Eu quero dizer para o meu amado irmão e irmã, que o que você faz, que é errado, tem consequência. Está escrito na tua história. Aquela pessoa foi bondosa, aquela pessoa foi amorosa, aquela pessoa fez tudo o que era certo. Mas também há pessoas que vão dizer que aquela pessoa, misericórdia, era ruim, era má, fazia as coisas mal. A nossa história está sendo escrita por Deus. Mas eu quero te dizer, amado irmão e irmã, que Deus sabe quando você cai, Deus sabe quando você levanta, Deus sabe o teu coração e o teu caráter. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Até hoje aquele povo sofre, tem sofrimento. Eu estava vendo um vídeo onde eu vi aquelas crianças com aquelas panelas chorando, implorando por um pouco de comida. E nós estamos aqui do outro lado vendo. Será que nós não somos capazes de mudar? Nós vivemos aqui no Brasil, né? Pode-se dizer aqui. Sou brasileira. Nós vemos tanta coisa errada que a gente pede a misericórdia de Deus por um país. Porque quando nós erramos,
Vai ter consequência, tem consequência pelos nossos erros. Quando nós falhamos, está lá escrito que você falhou, está lá no teu caderno, das boas obras e das más obras. Vai estar tudo escrito lá. Nada vai passar despercebido. Olha aqui a palavra. Olha o livro dos reis. O que está falando? Como foi a vida daquele homem? Nem com a morte do filho ele mudou. Ele piorou, só piorava, não teve melhora. Aleluia. Tira a cegueira dos teus olhos. Pede para Deus te mostrar. Ele vai mostrar. Se você tem uma índole voltada só para fazer o mal, fala com Deus. Deus, eu não quero ser mais assim. Muitas das vezes, Deus até permite a maldade. Aleluia, Jesus. Permite o mal, para que você venha reconhecer quem é Deus, que Ele é bondade, Ele é bom. E Ele tem o melhor para ti, Ele tem o melhor para mim. Nós precisamos mudar, precisamos melhorar. Amém? Então essa é a mensagem. Se você gostou, assine o canal. Esse canal é da bênção. Vamos fazer chegar aos ouvidos de pessoas que têm um coração duro, que precisa ser mole esse coração. Precisa ter um coração de carne. Amém, aleluia. Vamos continuar orando pelas nações, pela nação brasileira, por Israel. Aleluia, Deus da glória. Que Deus te abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.